O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Cravo, você já viu um ou já ouviu falar desse instrumento? Dos palácios da Idade Média ao presente, ele continua encantando gerações e agora é objeto de estudo dos alunos de música da Universidade Federal do Paraná. Litografia, a técnica de escrita na pedra muito difundida na arte e também na publicidade. A história por entre as formas e os jeitos de ilustrar. E ainda os esforços para recuperar obras deterioradas pelo tempo. Uma restauradora da Espanha é a entrevistada. Isso e muito mais no Caldo de Cultura que começa a partir de agora. Cordas que são suavemente beliscadas, como na melodia de um violão. O cravo é parente distante do piano e é um instrumento que, apesar de ser da Idade Média, continua encantando gerações. Os alunos da Universidade Federal receberam um desses instrumentos. Acompanhe. Um som que transporta ao passado. Nos palácios da Idade Média, o cravo era a sensação. Bem diferente do piano, o instrumento não tem pedais e é um pouco menor. As teclas são mais finas e não exercem grande impacto nas cordas. Elas são beliscadas como dedos que tocam um violão. Essa raridade agora é objeto de estudo dos alunos do curso de música. Só a montagem do cravo já rendeu uma história. Foi muito emocionante, muito. Quando chegou uma caixa gigantesca de 200 quilos, que eu não consegui abrir no primeiro dia, porque tinha 50 parafusos enormes e fiquei lutando com uma furadeira que acabou a bateria. Foi assim, uma emoção, não dormi à noite para poder no dia seguinte então abrir e montar esse cravo. E quando eu abri esse tampo e vi toda essa decoração maravilhosa, tão esmerada, né? Fiquei muito emocionada. A origem do cravo ainda é desconhecida, mas estudiosos relatam que no ano de 1300, documentos já comprovavam que ele existia. A popularidade veio bem depois, quando embalava as óperas do período barroco. Pela primeira vez, um cravo é recebido pela UFPR, encantando os apreciadores de música antiga. Eu sempre me interessei por repertório de música mais antiga, que o piano não abrangia por ser um pouco mais moderno. Então eu acabei me interessando por esse repertório e parti para o cravo. E eu acho que é bastante interessante para a gente num contexto especialmente aqui do curso de música, porque ele é um grande representante de um grande período da música, né? O cravo é um instrumento que chama bastante atenção pela forma com que ele é feito, de maneira toda artesanal, desenvolvido por um luthier holandês chamado Sebastian Nunes. Este, depois de inaugurado, vai fazer parte do Laboratório de Música Antiga da Universidade Federal do Paraná. A comemoração não poderia ser diferente. A novidade foi recebida com um concerto. Violinos, flautas, violoncelo, guitarra barroca e cantores interpretaram a peça Orfeu Dolente na inauguração da peça. Isso que eu acho extraordinário, que a universidade consegue manter isso, né? Você consegue fazer a tradição viva, né? E o interesse de pessoas no século XXI por um instrumento extraordinário como é o cravo. Na realidade foi uma surpresa, porque não achava que ia ser tão completo, em um espaço que justamente não está tão preparado para um concerto assim. Adorei. Emocionou? Me emocionei. Sim. A música francesa com um toque brasileiríssimo. Duas estudiosas conversaram com a nossa equipe durante os ensaios recheados de cultura.
mistura de delicadeza na voz com o belíssimo som extraído do alaúde, um instrumento que serve para acompanhar músicas barrocas ou do Renascimento. Silvano e Marília se uniram para cantar música francesa, e o interesse por esse estilo musical surgiu ainda na adolescência. Essa história é bem longa e bem antiga. Começou na minha adolescência, quando eu descobri o que era música antiga, o que era música barroca. E essa sementinha cresceu dentro de mim, então eu viajei para a Europa, me especializei. E hoje eu trago ao Brasil, junto com ilustres colegas como a Silvana, um pouquinho dessa música que está tão longe, mas tão perto da gente. A música francesa também faz parte da história do Brasil. A cidade de São Luís, no Maranhão, foi fundada pelo rei Luís XIII, que era apaixonado pela música. A cidade foi a única do país a ser fundada por franceses, que deixaram suas raízes na arte. Então, como a Marília, eu também me especializei em música antiga, né, que é um termo um pouco genérico, assim, mas que implica na reconstituição de uma música do passado. Então, nós tocamos música do Renascimento, do Barroco, com instrumentos históricos, instrumentos que são cópias, às vezes originais, inclusive, daqueles instrumentos de 400, 500 anos atrás, como é o caso desse arque-alaúde, que serve para acompanhar a air de cour, que são as canções da corte do Luís XIII. E nós escolhemos esse programa porque tem uma relação com o Brasil, no sentido que foi na época do Luís XIII que houve uma colonização francesa no Nordeste, no Maranhão. E por isso a cidade de São Luís se chama São Luís, em homenagem ao rei Luís XIII. Apesar de ser pouco conhecida no Brasil, a música francesa já tem o seu público em Curitiba. Curitiba é um polo da música antiga. Curitiba é conhecida no país por ser uma cidade que preza e faz a música antiga, né? E, claro, não existe tanto público como existe lá fora, mas é uma coisa crescente. Existem vários festivais. Aqui mesmo em Curitiba, em janeiro, tem a oficina de música e tem a parte de música antiga que tem sido cada vez mais vista e apreciada pelo público. Nós temos outros festivais, Juiz de Fora, enfim, por todo o país, gente, jovens querendo estudar música antiga e público querendo ouvir essa música que é tão bonita. Continue com a gente, o Caldo de Cultura volta depois do intervalo. Uma pedra marcada com um material gorduroso que é capaz de revelar verdadeiras obras de arte. E uma técnica muito usada também na publicidade antigamente. Você sabe o que é litografia? Conhece o passo a passo? Pois o Caldo de Cultura traz para você. O nome fala muito sobre a técnica. Do grego, lito significa pedra e grafia se traduz por escrita. Mas a pedra em questão é de um tipo bem especial. A matriz calcária ideal é encontrada em uma região específica da Alemanha. É diferente dos outros processos de reprodução de imagens, dos outros processos de gravura, porque, primeiro, eu reutilizo a matriz, né? E eu não tenho que fazer uma incisão para gravar essa imagem na pedra. Com um material gorduroso, um lápis ou tintas especiais, os desenhos são cuidadosamente marcados na pedra. A tinta vai estar aqui fixada nessa área que eu gravei. Quando eu passo o rolo com a tinta aqui em cima, só vai pegar a gordura onde tem o material gorduroso gravado. Tá? Se porventura eu esquecer de molhar a pedra, o que acontece? A repelência entre água e gordura não acontece e pega a tinta em tudo. Então, é um processo químico de gordura e água que não se misturam. Por isso, essa facilidade até da gravação, que não preciso fazer incisão. Eu sei que se eu colocar água aqui em cima depois e passar o material gorduroso, eles não vão se misturar. Tô vendo que tem até um guardanapo aqui, porque tem explicação. Exatamente. Porque quando eu vou gravar, primeiro, se eu for gravar com a mão solta, eu não tenho firmeza aqui para fazer o desenho. Eu tenho que apoiar a mão. Então, o que eu faço? Eu coloco alguma coisa na pedra para proteger e evitar que essa gordura na mão
transfira para a pedra e interfira no meu desenho. Criar é um momento solene entre a obra e o artista, envoltos pela inspiração. Aqui eu tenho a imagem com o preto, aí o cinza e um cinza mais claro aqui, e você tem essa sobreposição de texturas. Eu acho que é um recurso bacana que a Lito oferece para você criar a tua imagem, né? Então ela é muito versátil. Eu acho que se a pessoa tem ideia para trabalhar com imagem, a Lito é a técnica. De uma única matriz, a arte pode ser reproduzida, ganhar cores se o ilustrador quiser. As possibilidades de adicionar tons torna a obra mais rica, nos detalhes planejados e naqueles que só se revelam após a prensa. É a antiga técnica de rótulos e embalagens. Então, esses aqui são rótulos da década de 50, mais ou menos, que eram feitos na litografia. Essa pedrinha aqui até é interessante, porque ela tem... Essa pedra aqui está guardada no nosso acervo. A gente tem um acervo de pedras litográficas com rótulos antigos, tá? Isso aqui a gente fez a reimpressão de uma delas com a separação das cores. Então, nós temos aqui o amarelo, o vermelho e o preto, né? E depois a sobreposição de todas as cores para compor o rótulo final. Tá? Então, por exemplo, quando um artista faz uma obra de arte com várias cores, ele faz uma pedra para cada cor. Exatamente. E monta. Exatamente. A gente pensa em encaixe e tudo. É o que aconteceu com esse aqui. Esse trabalho aqui, ela é professora da UTFPR. Esse aqui é o Senefelder, é a pessoa que organizou, que inventou esse processo da litografia. Então, ela transferiu a imagem para a pedra com xerox, hoje em dia tem essa facilidade. Essa prensinha aqui ela acabou fotografando, uma prensa que a gente usa aqui na ação educativa, tirou o xerox, transferiu para a pedra e o texto foi feito no computador. Não fazem, pelo menos, a gente tem essa facilidade hoje de não precisar escrever de trás para frente direto na pedra, né? Isso aqui ela fez o texto no computador, transferiu com o xerox e você tem o texto aqui para gravar na pedra. Dá para fazer litografia em outros materiais além de papel? O papel é o material para litografia. A gente já fez algumas experiências com tecido, mas como a tinta é própria para papel, ela não segura em outros materiais, né? Então, a técnica é para papel mesmo. A arte resgata a memória, mas também sofre com a ação do tempo. Daí é preciso passar pelas mãos de verdadeiros artistas que trazem a obra ao original. Conheça o trabalho de uma restauradora que passou pelos principais museus da Espanha, o La Reina Sofia e também o Museu do Prado. Histórias vivas vindas de um passado distante. Artes que trouxeram ao mundo significado, inovaram em técnicas, quebraram barreiras e hoje fazem parte do patrimônio da humanidade. Elas só sobrevivem ao tempo graças ao empenho de verdadeiros estudiosos. Restaurar é preservar a essência da obra. E nessa atividade, Pilar Espín é expert. En un principio antes de intervenir, tienes que conocer al artista, es lo primero, y luego ya saber o delimitar realmente el estado de conservación, porque a veces no hace falta intervenir, o sea, yo creo que todo es conocimiento. Ela trabalhou nos 2 principais museus da Espanha, o Reina Sofia, que guarda obras de Salvador Dalí, Miró e outros artistas, além da obra mais famosa de Picasso, a Guernica, e trabalhou também no Museu do Prado, que reúne coleções de Goya, Velázquez e outros artistas espanhóis, franceses, ingleses, holandeses, alemães e italianos da pintura e também da escultura. Cuando el Reina Sofía se formó, se hizo también un equipo un proyecto en el que todos los museos contemporáneos teníamos una reunión una vez al año. Primero empezamos españoles y luego se han ido incorporando de todo el mundo. Entonces, pues es bueno porque tú cuentas tus experiencias, tus problemas también, porque también los tenemos, cómo los puedes resolver, cómo han resuelto otros, comparas. Yo creo que la información entre nosotros es importantísima y tiene que haberla. Não sai daí não, o Caldo de Cultura volta daqui a pouquinho. A fotografia revela formas, cores, jeitos, mas também pode trazer o inusitado. Essa é a experiência de fotógrafos que compraram filmes importados da China e o resultado está numa exposição.
Na era da fotografia digital, voltar ao filme pode ser uma surpresa e, quem sabe, virar até obra de arte. Imagina 14 fotógrafos comprando um lote de filme da China e transformando tudo isso nessa beleza que a gente vê aqui na exposição. Ronaldo, que está organizando essa exposição de fotografias, conta melhor pra gente essa história. Então, a ideia de convidar o coletivo Baita Profissionais de Porto Alegre era justamente para pensar formas muito contemporâneas de trabalhar com a fotografia analógica. E o curioso desse projeto é justamente o que você estava comentando. Eles se reuniram, compraram um lote de filmes numa empresa da China via internet, receberam esse lote e deram 2 rolos para cada fotógrafo. Os fotógrafos têm temas livres e a ideia é não ter nenhum controle sobre a imagem. Eles não... Isso, até que a exposição se chama Xangai. Sim, a exposição chama Xangai, em função do nome do filme, esse filme chama Xangai, e o subtítulo da exposição é Em Xangai não existe fotos com Xangai, ou de Xangai. O que está reunido aqui é uma parte do trabalho desses fotógrafos e uma parte da exposição que está hoje montada no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, sobre naturezas mortas. Então, uma coleção que está no Museu hoje de Artes é um fragmento dessa exposição e a outra é o trabalho individual de alguns desses fotógrafos que constituem o grupo Baita Profissional. Cada fotógrafo topou uma experiência pessoal com 120 preto e branco, conhecido como Xangai. A interferência da película entre o olhar do artista e o objeto fotografado revelou mais do que formas reais. A má qualidade do produto aguçou a expectativa de captar o inesperado. Então, o desafio para esses fotógrafos é tentar, em primeiro momento, aceitar essa imagem que é revelada com todos os erros e problemas que o filme, a película, traz. Então, em algumas imagens, você vai perceber uma textura sobre a imagem, que ela não é proposital, mas sim um erro da química do filme, ou das condições de armazenamento desse filme na fábrica ou no transporte. Então, isso faz com que essas imagens sejam únicas, porque nenhum filme é igual, nenhum defeito, entre aspas, é igual, e o resultado plástico que a gente tem sob a imagem, ela também é único. Os 50 anos de filmes que continuam sendo muito prestigiados. Esse é o comentário de hoje na coluna de cinema com Marden Machado. Semana passada eu comentei 2 filmes que completam 50 anos este ano, 007 contra Goldfinger e Os Reis do Iê 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 com os Beatles. Hoje eu vou falar de outros 2 filmes que também estão completando 50 anos. O primeiro dele é Doutor Fantástico, segundo filme feito na Inglaterra pelo cineasta americano Stanley Kubrick. Ele que é americano, muita gente acha que ele é inglês, mas na realidade ele é americano, nascido em Nova York, começou sua carreira nos Estados Unidos e depois das pressões que sofreu durante a produção de Spartacus, ele se autoexilou na Inglaterra e de lá nunca mais saiu. Ele se mudou para a Inglaterra no comecinho dos anos 60 e fez seu primeiro filme em inglês, Lolita, em 62, baseado no romance do Nabokov e que gerou polêmica no mundo todo. Depois do sucesso de Lolita, ele resolveu partir para uma comédia que brincava com um provável fim do mundo, brincava com a tensão que existia muito grande na época, início dos anos 60, da Guerra Fria entre as 2 superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Então, Doutor Fantástico é uma comédia que brinca justamente com essa neura que existia na época de um provável ataque atômico promovido por uma dessas superpotências contra a outra. Então você vê Peter Sellers, que havia trabalhado com Kubrick no filme Lolita, novamente fazendo vários papéis. E o filme tira sarro de tudo que você possa imaginar envolvendo as autoridades militares e esses governos que tentam botar ordem, fazendo pressão uns contra os outros. Tem uma imagem até que ficou muito famosa, não tanto tempo atrás, na época do
do governo Bush, na época, no período após o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, em que houve toda aquela retaliação do governo Bush contra o Bin Laden, contra a Al-Qaeda e tudo aquilo, você vê uma cena bem forte do filme, bem marcante, um cowboy sentado em cima de uma ogiva nuclear fazendo um ataque contra uma cidade. E pelo fato do Bush ser texano, ter aquela imagem forte do cowboy também, essa imagem do Doutor Fantástico ganhou o mundo novamente e trouxe para muita gente ainda a lembrança desse filme que não tinha sido tão visto assim pela geração mais nova, mas que foi redescoberto por conta disso. Um outro filme que marca o placar agora de 50 anos em 2014 é Mary Poppins, que teve até recentemente nos cinemas o suposto bastidor da produção dele, com o infeliz título de Walt nos bastidores de Mary Poppins, mas esse filme ele não chega a falar propriamente do bastidor do filme ou da produção do filme. Ele se concentra na tentativa derradeira do Walt Disney de comprar os direitos do livro da autora P.L. Travers, que relutava em vendê-lo, e teve toda uma negociação, um trabalho quase que de lobby para convencê-la a ceder os direitos para o filme. O Mary Poppins, que foi o único filme da Disney com atores, não só com atores, até aquele momento foi o único filme da Disney a concorrer ao Oscar principal, foi o único filme também da Disney a ganhar um Oscar importante, na época ganhou o Oscar de melhor atriz para Julie Andrews, que era uma novata no cinema, e que ainda hoje é um filme marcante de toda uma geração e que, mesmo passados 50 anos, continua encantando pais, filhos, todo mundo, porque é um filme que lida basicamente com relações familiares. São dois irmãos, duas crianças, que têm pais que não são tão próximos assim, que não são tão atentos. E o filme lida com essa tentativa dos filhos de se aproximar dos pais e contam com a ajuda da babá mágica que aparece na casa deles para tomar de conta deles, a Mary Poppins. E se você viu Mary Poppins, ou se você ainda não viu e poderá vê-lo, foi lançado recentemente uma edição especial do filme, restaurada em DVD e em Blu-ray também, SupergalafredilichkeXpialadoshas. Você vai entender depois que ver o filme. Até a próxima semana. O Caldo de Cultura fica por aqui. Quer assistir a outras edições? Então continue conosco nas redes sociais. Quer mandar alguma sugestão de reportagem? Mande para esse e-mail que aparece na sua tela. A gente se encontra na semana que vem, combinado? Até lá!